Olá, meus amigos e amigas, que prazer tê-los aqui. É a primeira vez que você está no nosso canal. Olá, tudo bem? Meu nome é Arlindo Chagas. Sejam muito bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu like neste vídeo e comentando de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada emocionante. Uma mulher ajuda um menino pobre com alimentos anos depois. Ela está prestes a perder sua casa para o banco, mas aparece um homem misterioso e algo incrível acontece. No coração de uma pequena cidade no interior do Brasil, onde o sol pintava as manhãs com tons dourados e o cheiro de pão fresco pairava nas ruas, havia um restaurante modesto chamado Sabor de Casa. Era um lugar simples, com toalhas xadrez nas mesas e um sino que tilintava toda vez que a porta se abria. Dona Carmen, a dona do estabelecimento, era o coração daquele lugar. Aos 45 anos, ela tinha cabelos castanhos cacheados, sempre presos, num coque frouxo, e olhos que pareciam carregar a bondade do mundo. Seu sorriso era como um abraço quente, daqueles que faziam qualquer um se sentir em casa. Mas o que realmente tornava Dona Carmen especial era seu coração generoso, que nunca deixava ninguém passar fome. Entre os muitos que cruzavam o caminho de Dona Carmen, havia um menino chamado Rafael. Aos 10 anos, Rafael era magro, com olhos grandes e curiosos, mas carregava uma tristeza que não combinava com sua pouca idade. Ele vivia perambulando pelas ruas da cidade, com uma sacola de pano surrada nas mãos, em busca de comida ou algum trocado para levar para casa. Seus pais, seu João e Dona Maria, eram pessoas humildes, mas a vida os havia castigado com dureza. João trabalhava como catador de recicláveis e Maria fazia bicos de faxina quando conseguia. A pequena casa onde moravam, numa viela de chão, batido, mal tinha paredes para proteger do frio. Rafael, com seu coração de criança, sabia que precisava ajudar. E assim, ele saía todos os dias enfrentando o sol ou a chuva para trazer algo que enchesse a mesa da família. Dona Carmen notou Rafael pela primeira vez numa tarde chuvosa. Ele estava parado na calçada, em frente ao restaurante, olhando para dentro com olhos famintos, enquanto a chuva molhava seus cabelos desgrenhados. Sem hesitar, ela abriu a porta e chamou. Ei, pequeno, vem aqui. Não tá vendo que está se molhando todo? Rafael hesitou, tímido, mas o tom acolhedor de Dona Carmen o fez dar alguns passos. Ela o puxou para dentro, sentou-o numa cadeira e, sem perguntar muito, colocou um prato fumegante de arroz, feijão e frango à sua frente. Come, meu filho. Aqui ninguém passa fome, disse ela, com um sorriso que parecia iluminar o restaurante inteiro. A partir daquele dia, Rafael virou presença constante no Sabor de Casa. Dona Carmen nunca cobrava nada dele. Quando sobrava comida no fim do dia, ela embrulhava com cuidado e entregava ao menino, sempre com uma palavra gentil. Às vezes, eram pratos de macarronada. Outras vezes, um pedaço de bolo de milho que ela fazia com tanto carinho. Rafael, com seu jeito quieto, agradecia com um olhar que dizia mais do que palavras. Ele não sabia como explicar, mas ali, naquele restaurante, ele sentia um pedacinho de esperança. Dona Carmen tinha uma filha, Luana, uma menina de 12 anos que herdara o coração generoso da mãe. Luana era cheia de vida, com cabelos longos e trançados, e uma risada que ecoava pelo restaurante. Ela ajudava a mãe servindo as mesas depois da escola e logo se encantou por Rafael. Não pelo que ele tinha, porque ele não tinha nada, mas pela forma como ele falava com tanta determinação sobre cuidar dos pais. Um dia, Luana, eu vou dar uma casa boa para minha mãe e para o meu pai. Eles não vão mais passar fome, dizia Rafael, enquanto dividia um pedaço de pão com ela no fundo do restaurante. Luana sorria, acreditando em cada palavra.
Ela via em Rafael uma força que nem ele mesmo sabia que tinha. Os dois se tornaram grandes amigos, inseparáveis. Passavam tardes conversando, rindo e sonhando com um futuro melhor. Luana contava histórias que inventava na hora. E Rafael, com sua imaginação de menino, adicionava detalhes malucos que os faziam gargalhar. Dona Carmen observava tudo de longe, com o coração cheio. Ela sabia que, ao ajudar Rafael, estava plantando algo maior, algo que nem ela podia imaginar. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Anos se passaram e o destino começou a traçar caminhos inesperados para Dona Carmen, Rafael e Luana. O que ninguém sabia era que, muito em breve, uma reviravolta iria mudar tudo e revelar segredos que nem o tempo poderia apagar. Os anos correram como o vento que sopra nas tardes quentes do interior. O sabor de casa continuou sendo o ponto de encontro da cidade, onde vizinhos trocavam risadas, fofocas e histórias. Dona Carmen, agora com fios grisalhos começando a aparecer em seu coque, ainda comandava o restaurante com o mesmo amor. Mas a vida não era só flores. O aluguel do ponto subia a cada ano e as contas pareciam se multiplicar como ervas daninhas. Mesmo assim, ela nunca deixou de ajudar quem batia à sua porta. Seu lema era simples: se a gente tem pouco, divide. Se tem muito, compartilha. Rafael, agora com 15 anos, já não era mais o menino magricela de outrora. Seus ombros haviam alargado e ele carregava uma determinação feroz nos olhos. Ainda perambulava pelas ruas, mas agora também fazia bicos, lavava carros, entregava panfletos, qualquer coisa que trouxesse uns trocados para casa. Apesar da dureza da vida, ele nunca perdeu o brilho que Dona Carmen e Luana ajudavam a manter aceso. As tardes no sabor de casa eram seu refúgio, onde ele podia ser apenas um adolescente, não o peso do mundo. Luana, aos 17 anos, estava no último ano do ensino médio. Ela sonhava em estudar artes cênicas, queria contar histórias no palco, fazer as pessoas rirem e chorarem. Sua energia era contagiante e ela tinha um talento especial para transformar qualquer momento em algo leve. Certa tarde, enquanto limpava as mesas, ela olhou para Rafael, que devorava um prato de estrogonofe, e soltou: "Rafa, se tu continuar comendo assim, vai virar o mascote do restaurante. A gente vai te chamar de Garfo Veloz." Rafael, com a boca cheia, tentou responder, mas só conseguiu engasgar de tanto rir. O som da gargalhada dos dois encheu o restaurante e até Dona Carmen, que estava na cozinha, apareceu na porta com as mãos na cintura, fingindo bronca. "Vocês dois vão assustar os clientes com essa bagunça", disse ela, mas seus olhos brilhavam de alegria. Esses momentos de leveza eram como pérolas raras. Uma das lembranças mais queridas de Rafael era o dia em que Luana decidiu ensinar ele a dançar. Era uma noite de festa no bairro, com uma quermesse organizada pela igreja. As barraquinhas piscavam com luzes coloridas e uma banda tocava forró no coreto. Luana, com um vestido florido, puxou Rafael para o meio da praça. "Vem, Rafa, não vai me dizer que tu não sabe dançar", provocou ela, já balançando ao ritmo da música. "Eu? Dançar? Luana, eu sou mais duro que prego na madeira", respondeu ele, vermelho de vergonha. Mas Luana não desistiu. Ela pegou as mãos dele e, com paciência, guiou seus passos desajeitados. Rafael tropeçava nos próprios pés, rindo tanto que mal conseguia respirar. Quando finalmente acertou um giro, a multidão ao redor aplaudiu e ele, todo orgulhoso, gritou: "Tá vendo? Eu sou o rei do forró." Dona Carmen, que assistia tudo de longe, enxugou uma lágrima discreta. Ver Rafael e Luana tão felizes era como um bálsamo para sua alma cansada. Mas nem tudo era risada. Em casa, Dona Carmen enfrentava noites em claro, tentando equilibrar as finanças.
O restaurante dava lucro, mas mal cobria as despesas. Ela havia hipotecado a casa onde morava com Luana para pagar uma reforma no Mi Sabor de Casa, anos antes, acreditando que o negócio cresceria. Agora, o banco enviava cartas cada vez mais ameaçadoras, cobrando parcelas atrasadas. Ela escondia as preocupações de Luana, não queria que a filha perdesse o brilho da juventude. Mas, às vezes, quando achava que ninguém via, Carmen se sentava na cozinha vazia do restaurante com uma xícara de café frio nas mãos e deixava as lágrimas caírem. Rafael, por sua vez, também carregava seus fardos. A saúde de seu pai, seu João, estava piorando. O trabalho como catador havia cobrado um preço alto e ele mal conseguia andar sem tossir. Dona Maria fazia o que podia, mas o dinheiro nunca era suficiente para remédios. Rafael prometia a si mesmo que um dia mudaria aquela realidade. Ele começou a estudar à noite, usando livros velhos que conseguia na escola. Durante o dia, trabalhava. À noite, devorava conhecimento. Algo dentro dele dizia que a educação era a sua única saída. Luana percebia a luta uma mulher. Ajuda um menino pobre com alimentos anos depois. Ela está prestes a perder sua casa para o banco, mas aparece um homem misterioso e algo incrível acontece. Os anos correram como o vento, que sopra nas tardes quentes do interior. O Sabor de Casa continuou sendo o ponto de encontro da cidade, onde vizinhos trocavam risadas, fofocas e histórias. Dona Carmen, agora com fios grisalhos começando a aparecer em seu coque, ainda comandava o restaurante com o mesmo amor. Mas a vida não era só flores. O aluguel do ponto subia a cada ano e as contas pareciam se multiplicar como ervas daninhas. Mesmo assim, ela nunca deixou de ajudar quem batia à sua porta. Seu lema era simples: se a gente tem pouco, divide. Se tem muito, compartilha. Rafael, agora com 15 anos, já não era mais o menino magricela de outrora. Seus ombros haviam alargado e ele carregava uma determinação feroz nos olhos. Ainda perambulava pelas ruas, mas agora também fazia bicos. Lavava carros, entregava panfletos, qualquer coisa que trouxesse uns trocados para casa. Apesar da dureza da vida, ele nunca perdeu o brilho que Dona Carmen e Luana ajudavam a manter aceso. As tardes no Sabor de Casa eram seu refúgio, onde ele podia ser apenas um adolescente, não o peso do mundo. Luana, aos 17 anos, estava no último ano do ensino médio. Ela sonhava em estudar artes cênicas, queria contar histórias no palco, fazer as pessoas rirem e chorarem. Sua energia era contagiante e ela tinha um talento especial para transformar qualquer momento em algo leve. Certa tarde, enquanto limpava as mesas, ela olhou para Rafael, que devorava um prato de estrogonofe, e soltou: "Rafa, se tu continuar comendo assim, vai virar o mascote do restaurante. A gente vai te chamar de Garfo Veloz." Rafael, com a boca cheia, tentou responder, mas só conseguiu engasgar de tanto rir. O som da gargalhada dos dois encheu o restaurante, e até Dona Carmen, que estava na cozinha, apareceu na porta com as mãos na cintura, fingindo bronca. "Vocês dois vão assustar os clientes com essa bagunça", disse ela, mas seus olhos brilhavam de alegria. Esses momentos de leveza eram como pérolas raras. Uma das lembranças mais queridas de Rafael era o dia em que Luana decidiu ensinar ele a dançar. Era uma noite de festa no bairro, com uma quermesse organizada pela igreja. As barraquinhas piscavam com luzes coloridas e uma banda tocava forró no coreto. Luana, com um vestido florido, puxou Rafael para o meio da praça. "Vem, Rafa, não vai me dizer que tu não sabe dançar", provocou ela, já balançando ao ritmo da música. "Eu? Dançar? Luana, eu sou mais duro que prego na madeira", respondeu ele, vermelho de vergonha. Mas Luana não desistiu. Ela pegou as mãos dele e, com paciência, guiou seus passos desajeitados. Rafael tropeçava nos próprios pés, rindo tanto
que mal conseguia respirar. Quando finalmente acertou um giro, a multidão ao redor aplaudiu, e ele, todo orgulhoso, gritou: "Tá vendo? Eu sou o rei do forró!" Dona Carmen, que assistia tudo de longe, enxugou uma lágrima discreta. Ver Rafael e Luana tão felizes era como um bálsamo para sua alma cansada. Mas nem tudo era risada. Em casa, Dona Carmen enfrentava noites em claro, tentando equilibrar as finanças. O restaurante dava lucro, mas mal cobria as despesas. Ela havia hipotecado a casa onde morava com Luana para pagar uma reforma no Sabor de Casa, anos antes, acreditando que o negócio cresceria. Agora, o banco enviava cartas cada vez mais ameaçadoras, cobrando parcelas atrasadas. Ela escondia as preocupações de Luana, não queria que a filha perdesse o brilho da juventude. Mas às vezes, quando achava que ninguém via, Carmen se sentava na cozinha vazia do restaurante com uma xícara de café frio nas mãos e deixava as lágrimas caírem. Rafael, por sua vez, também carregava seus fardos. A saúde de seu pai, seu João, estava piorando. O trabalho como catador havia cobrado um preço alto e ele mal conseguia andar sem tossir. Dona Maria fazia o que podia, mas o dinheiro nunca era suficiente para remédios. Rafael prometia a si mesmo que um dia mudaria aquela realidade. Ele começou a estudar à noite, usando livros velhos que conseguia na escola. Durante o dia, trabalhava. À noite, devorava conhecimento. Algo dentro dele dizia que a educação era sua única saída. Luana percebia a determinação de Rafael, mas também via o cansaço em seus olhos. Certa noite, enquanto os dois varriam o restaurante depois de fechar, ela parou e olhou para ele séria. "Rafa, tu não pode carregar o mundo nas costas sozinho. Deixa a gente te ajudar também." Rafael sorriu, mas era um sorriso triste. "Luana, vocês já fazem mais por mim do que eu mereço. Um dia eu vou retribuir, prometo." Naquela noite, enquanto caminhava para casa sob um céu estrelado, Rafael fez um juramento silencioso. Ele não sabia como, mas encontraria um jeito de transformar a vida de sua família e de devolver a Dona Carmen e Luana todo o amor que elas lhe deram. O que ele não imaginava era que o destino, com sua dança imprevisível, estava prestes a separá-los, apenas para uni-los novamente de uma forma que ninguém poderia prever. O tempo, como um rio que nunca para, levou consigo os dias de adolescência de Rafael e Luana. A pequena cidade, com suas ruas de paralelepípedos e o cheiro de jasmim nas noites de verão, viu os dois crescerem, mas também os viu se afastarem, cada um puxado pelas correntezas da vida. Dona Carmen, no entanto, permanecia como uma âncora firme no Sabor de Casa, mesmo quando as tempestades financeiras começavam a se formar no horizonte. Rafael, aos 18 anos, estava diferente. O menino de olhos famintos agora era um jovem alto, com uma postura que misturava humildade e ambição. Ele havia terminado o ensino médio com notas brilhantes, conquistadas à custa de noites mal dormidas e cadernos gastos. Um professor da escola, impressionado com sua dedicação, o ajudou a conseguir uma bolsa em uma universidade na capital. Era a chance que Rafael sempre sonhou, mas também um peso no coração. Partir significava deixar para trás seus pais, a cidade, o sabor de casar. E Luana? Antes de ir, ele fez questão de passar no restaurante. Era uma tarde tranquila, com o sol entrando pelas janelas e pintando o chão de dourado. Dona Carmen estava no balcão, anotando pedidos, enquanto Luana, agora com 20 anos, arrumava as cadeiras. Quando Rafael entrou, com uma mochila velha nas costas, o sino da porta tilintou e Luana virou o rosto surpresa. "Rafa, tu tá de saída mesmo?" perguntou ela com um misto de orgulho e tristeza. Ele assentiu, tentando esconder a emoção. "É, Luana, a capital tá me esperando. Mas eu volto, tá? Não vou esquecer de vocês." Dona Carmen se aproximou, limpando as mãos no avental. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ela tentava disfarçar. "Meu filho,
Tu vai longe, sempre soube disso. Mas não esquece da gente, hein? E se precisar de qualquer coisa é só gritar. Rafael, com a voz embargada, abraçou Dona Carmen com força. Depois virou-se para Luana. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, como se o peso de tudo que viveram juntos estivesse ali, entre eles. Então, para quebrar a tensão, Luana deu um tapa leve no ombro dele e disse: se tu virar um cara metido lá na cidade grande, eu mesma vou te buscar e te arrastar de volta pra cá, garfo veloz. Rafael riu alto, e o som da risada trouxe um instante de leveza. Ele prometeu escrever, ligar, voltar. Mas no fundo todos sabiam que a vida tinha o costume de complicar promessas. Na capital, Rafael mergulhou de cabeça nos estudos. Economia, números, mercados, tudo o fascinava. Ele trabalhava de dia como garçom e estudava à noite, dormindo poucas horas. Cada conquista, cada prova aprovada era um passo para cumprir a promessa que fizera a si mesmo: tirar sua família da pobreza e retribuir a bondade de Dona Carmen. Mas a distância e a correria da cidade grande o afastaram da cidadezinha. As cartas para Luana e Dona Carmen ficaram mais raras, até que, sem querer, o contato se perdeu. Enquanto isso, no sabor de casa, a vida seguia com seus altos e baixos. Luana decidiu não ir para a Universidade de Artes Cênicas, como sonhava. O restaurante precisava dela, e Dona Carmen estava cada vez mais sobrecarregada. As cartas do banco continuavam chegando, agora com prazos mais curtos e tons mais duros. Luana, que sempre foi observadora, começou a perceber o cansaço no rosto da mãe. Certa noite, enquanto as duas lavavam a louça após o expediente, Luana perguntou: mãe, tá tudo bem? Tu tá com uma cara que parece que carregou o mundo hoje. Dona Carmen sorriu, mas era um sorriso fraco. Tá tudo certo, minha filha. Só o cansaço de sempre. Luana não acreditou, mas não insistiu. Em vez disso, decidiu que faria algo para alegrar a mãe. No dia seguinte, ela convenceu os clientes habituais do restaurante a organizarem um Dia do Riso. Cada um deveria contar uma história engraçada ou fazer uma imitação. O ponto alto foi quando o seu Zé, o padeiro da esquina, tentou imitar um galo cantando e acabou derrubando uma bandeja de copos. O restaurante inteiro explodiu em gargalhadas e até Dona Carmen, por alguns instantes, esqueceu as preocupações. Mas a alegria era apenas uma pausa. As dívidas da hipoteca cresciam e o banco já falava em tomar a casa. Luana, agora mais madura, descobriu os papéis escondidos na gaveta da mãe e confrontou Dona Carmen. Mãe, por que tu não me contou? A gente pode dar um jeito juntas. Dona Carmen, com os olhos cheios d'água, abraçou a filha. Luana, eu só queria te proteger. Essa casa é tudo que temos. Naquela noite, mãe e filha sentaram-se à mesa da cozinha, com uma vela acesa, e fizeram um pacto. Lutariam juntas para salvar o lar. Luana decidiu que iria ao banco na capital, onde ficava a sede, para tentar negociar. Ela não sabia que aquele passo, tão cheio de esperança e medo, a levaria a um encontro que mudaria tudo. A manhã em que Luana decidiu ir ao banco na capital estava cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Ela vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul, que Dona Carmen dizia que realçava seus olhos, e pegou o ônibus com o coração apertado. Aos 25 anos, Luana já não era mais a menina sonhadora que inventava histórias com Rafael. A vida a havia endurecido um pouco, mas seu espírito gentil e sua determinação continuavam intactos. No bolso, ela carregava os documentos da hipoteca e uma esperança teimosa de que poderia convencer o banco a dar mais tempo. A viagem de 2 horas até a capital parecia uma eternidade. Luana olhava pela janela, vendo os campos verdes se transformarem em prédios altos e ruas movimentadas. Ela ensaiava mentalmente o que diria. Por favor, minha mãe sempre pagou tudo direitinho.
Só precisamos de um prazo maior. Mas no fundo, sabia que bancos não eram conhecidos por ouvir histórias de coração. Quando desceu na avenida principal, o prédio do banco parecia um gigante de vidro e aço, frio e intimidador. Luana respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, na mesma cidade, Rafael não era mais o jovem que lavava carros e sonhava com um futuro melhor. Aos 23 anos, ele havia se tornado um dos nomes mais promissores do setor financeiro. Após se formar com honras na universidade, foi contratado por um grande banco, o mesmo que agora ameaçava a casa de Dona Carmen. Rafael subiu rápido, com uma mistura de inteligência afiada e um senso de justiça que o fazia se destacar. Ele era o diretor regional, responsável por grandes decisões, mas nunca esquecera suas raízes. Em seu escritório, uma foto antiga de seus pais, sorrindo na porta da casa humilde, ficava na mesa como um lembrete de onde viera. Naquela manhã, Rafael estava em uma reunião rotineira quando uma funcionária bateu à porta. Senhor Rafael, tem uma moça na recepção insistindo em falar com alguém sobre uma hipoteca. Parece bem determinada. Rafael, curioso, pediu que a encaminhassem. Ele não costumava lidar com casos individuais, mas algo naquela descrição o intrigou. Quando voltou ao seu escritório, Luana já estava lá, sentada, com os documentos espalhados sobre a mesa e um olhar que misturava nervosismo e coragem. No momento em que seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Luana franziu a testa como se tentasse lembrar de algo, e Rafael sentiu o coração disparar. Aquela mulher, com cabelos trançados e um jeito que parecia tão familiar. Era ela? Luana? Perguntou ele, quase sem acreditar. Luana piscou, surpresa, e então seus olhos se arregalaram. Rafa, meu Deus, é você? O garfo veloz virou chefe de banco? Exclamou ela, com uma risada que quebrou o gelo. Por um instante, os dois esqueceram o motivo de estarem ali. Rafael riu alto, algo que não fazia há meses, e puxou Luana para um abraço apertado. Eu sabia que tu ia virar metido na cidade grande. Olha só esse terno, brincou Luana dando um tapinha no ombro dele. E tu, ainda fazendo todo mundo rir como na quermesse? Retrucou Rafael, com um sorriso que parecia iluminar o escritório. A alegria do reencontro, porém, logo deu lugar à realidade. Luana explicou a situação. A casa de Dona Carmen, as dívidas, as cartas do banco. Rafael ouviu tudo com atenção. O sorriso desaparecendo aos poucos. Ele folheou os documentos e viu o nome de Dona Carmen na lista de inadimplentes. Seu coração pesou. Como era possível que a mulher que o salvou da fome agora estivesse à beira de perder tudo? E pior, ele, sem saber, era parte do sistema que a ameaçava. Luana, eu não fazia ideia, começou Rafael, mas ela o interrompeu com a voz firme. Rafa, eu sei que tu não tem culpa, mas eu preciso da tua ajuda. Minha mãe não merece isso. Ela sempre ajudou todo mundo. Tu sabe disso melhor que ninguém. Rafael assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele prometeu que faria o possível, mas avisou que precisaria revisar o caso com cuidado. Luana saiu do banco com uma mistura de alívio e incerteza, mas o reencontro com Rafael reacendeu uma faísca de esperança. Enquanto voltava para casa, ela sorria sozinha, lembrando do menino desajeitado que dançava forró. Quem diria que o destino os colocaria frente a frente assim? No escritório, Rafael passou o resto do dia imerso nos papéis de Dona Carmen. Ele não conseguia parar de pensar em tudo que ela fizera por ele. Os pratos de comida, as palavras gentis, o jeito como o tratava como filho. Uma memória em particular veio à tona. Uma noite de Natal, quando Dona Carmen insistiu que ele e seus pais jantassem no Sabor de Casa. Ela havia preparado uma ceia simples, mas tão cheia de carinho que Rafael nunca esquecera o sabor daquele peru assado. Naquela noite, ele sentiu pela primeira vez
o que era ter uma família além da sua. Determinado, Rafael decidiu que não deixaria Dona Carmen perder a casa. Mas o que ele não sabia era que o caso dela estava nas mãos de um conselho superior, e convencer os diretores seria uma batalha. Além disso, havia algo mais crescendo em seu coração, um sentimento antigo, guardado desde os dias de adolescência, que o reencontro com Luana havia despertado. A volta de Luana para a cidadezinha foi agridoce. No ônibus, enquanto o sol poente tingia o céu de laranja, ela segurava o celular, tentada a mandar uma mensagem para Rafael. Mas o que diria? Obrigada por não ter virado um cara metido. Ou, por favor, salva a casa da minha mãe. No fim, guardou o telefone e deixou a cabeça encostar na janela, perdida em pensamentos. O reencontro com Rafael trouxe à tona memórias que ela havia guardado num canto do coração. As risadas, as tardes no sabor de casa. O jeito como ele a fazia sentir que tudo era possível. Mas agora, a realidade pesava. A casa de Dona Carmen estava em jogo, e Luana não sabia se podia contar com um milagre. Quando chegou em casa, encontrou Dona Carmen na cozinha do restaurante, amassando a massa de um bolo com um vigor que parecia desafiar o cansaço. O rádio tocava uma música antiga, e Carmen cantarolava baixinho, alheia ao mundo. Luana sorriu, mas seu coração apertou ao ver a mãe tão entregue, sem saber que o futuro era incerto. Mãe, tá fazendo bolo para quem? A cidade inteira? Brincou Luana, tentando esconder a preocupação. Dona Carmen riu, limpando as mãos no avental. Para ninguém, minha filha. Às vezes a gente precisa de um docinho para alegrar a alma. Vem cá, me ajuda a colocar essa forma no forno, mas... Duas passaram a noite rindo e sujando a cozinha de farinha. Luana, num momento de distração, jogou um punhado de açúcar na mãe, que retalhou com uma colherada de massa. O resultado foi uma guerra de risadas que terminou com as duas sentadas no chão, ofegantes, com o rosto manchado de branco. Luana, tu ainda é pior que criança, Andrew disse Dona Carmen, tentando soar séria, mas rindo tanto que mal conseguia falar. E tu, mãe, acha que engana alguém com essa cara de brava? Retrucou Luana, abraçando-a. Por um momento, tudo parecia perfeito. Mas antes de dormir, Luana contou à mãe sobre o encontro com Rafael. Dona Carmen ouviu em silêncio, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e nostalgia. O nosso Rafa, quem diria, hein? Um menino tão sofrido, agora tão importante. Mas Luana, não. Coloca toda a tua esperança nele. Banco é banco, e coração não paga dívida. Luana assentiu, mas, no fundo, acreditava que Rafael faria algo. Ele tinha que fazer. Enquanto isso, na capital, Rafael passava noites em claro, revisando o caso de Dona Carmen. Ele descobriu que a dívida era maior do que imaginava, com juros acumulados que tornavam o pagamento quase impossível. O conselho do banco, formado por executivos mais interessados em números do que em histórias, já havia marcado a casa para leilão. Rafael sabia que convencer os diretores a perdoar a dívida ou renegociar seria como tentar mover uma montanha. Mas ele não era de desistir. Numa tentativa de aliviar a tensão, Rafael decidiu visitar seus pais na cidadezinha no fim de semana. A viagem de volta foi como uma cápsula do tempo. Ao descer do ônibus, sentiu o cheiro familiar de terra molhada e ouviu o som distante de um sino de igreja. Quando chegou à casa dos pais, Dona Maria o recebeu com um abraço que parecia querer compensar todos os anos de distância. Seu João, agora mais frágil, mas com o mesmo sorriso caloroso, segurou a mão do filho. Meu menino, tu tá parecendo aqueles moços de novela, disse João rindo enquanto apontava para o terno de Rafael. Pai, não começa, respondeu Rafael vermelho, mas rindo junto. A noite foi cheia de histórias e risadas. Dona Maria insistiu em fazer um café com bolinho frito, como nos velhos tempos, e Rafael, por um instante, voltou a ser o menino que sonhava com um futuro melhor. Mas enquanto comia,
Ele não conseguia parar de pensar em Dona Carmen e Luana. Antes de voltar para a capital, ele passou pelo Sabor de Casa. Era domingo e o restaurante estava fechado, mas Rafael ficou parado na calçada, olhando a fachada simples. Ele se lembrou de cada prato, cada palavra gentil, cada risada com Luana. Naquele momento tomou uma decisão. Faria o impossível para salvar a casa de Dona Carmen, nem que tivesse que enfrentar o banco inteiro. De volta ao trabalho, Rafael marcou uma reunião com o conselho. Ele preparou um discurso, misturando dados financeiros com a história de Dona Carmen, sem revelar que a conhecia pessoalmente. Mas os diretores foram implacáveis. Sentimentalismo não paga contas, Rafael, disse um deles com um tom seco, frustrado. Rafael percebeu que a solução não viria das regras do banco. Ele precisava pensar fora da caixa, usar sua posição de outra forma. E então, uma ideia começou a tomar forma, tão ousada que poderia mudar tudo, ou custar seu emprego. Enquanto isso, Luana recebia uma ligação inesperada de Rafael. Luana, confia em mim, eu vou dar um jeito, mas preciso que você e Dona Carmen venham à capital na sexta-feira. Rafa, o que tu tá aprontando? Perguntou ela meio desconfiada, meio esperançosa. Só vem e traz aquele vestido florido da quermesse. Vai ser como nos velhos tempos, respondeu ele, com um tom que misturava mistério e travessura. Luana desligou o telefone com o coração acelerado. Algo grande estava por vir, e ela sentia isso. O que ela não sabia era que Rafael estava prestes a arriscar tudo por elas, e que o reencontro na capital revelaria muito mais do que uma solução para a dívida. A sexta-feira amanheceu com um céu limpo, como se o universo estivesse conspirando para tornar o dia especial. Dona Carmen e Luana embarcaram no ônibus para a capital, com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Carmen, com seus cabelos grisalhos bem arrumados e um vestido simples, segurava a bolsa com força, como se quisesse controlar o nervosismo. Luana, ao seu lado, vestia o vestido florido que Rafael mencionara, sentindo-se um pouco ridícula, mas também nostálgica. Mãe, tu acha que o Rafa tá tramando o quê? Ele sempre foi meio maluco, mas isso tá parecendo coisa de filme, disse Luana, tentando aliviar a tensão. Dona Carmen riu, mas seus olhos revelavam preocupação. Minha filha, o Rafael nunca foi de brincar com coisa séria. Se ele tá chamando a gente, é porque tem algo importante, mas esse vestido tá te deixando uma princesa. As duas riram e Luana fingiu desfilar no corredor do ônibus, arrancando sorrisos de outros passageiros. Por um momento, a leveza tomou conta, mas no fundo, ambas sabiam que o encontro com Rafael podia ser decisivo. Quando chegaram à capital, o prédio do banco parecia ainda mais imponente sob a luz do sol. Luana segurou a mão da mãe e elas entraram juntas, com o coração batendo forte. Enquanto isso, Rafael estava nos bastidores, finalizando seu plano ousado. Ele havia passado a semana inteira negociando com um investidor privado, um homem excêntrico chamado Seu Alfredo, que tinha fama de fazer negócios arriscados, mas com coração. Rafael apresentou o caso de Dona Carmen como um investimento em capital humano, não apenas uma dívida, mas uma história de impacto. Seu Alfredo, com seu bigode branco e óculos redondos, ouviu tudo com atenção, interrompendo apenas para contar uma piada fora de hora. Rafael, meu jovem, tu me convenceu com essa história. Mas se essa Dona Carmen cozinha tão bem, e enquanto tu diz, eu quero um prato de feijoada na minha próxima visita, disse ele rindo alto. Rafael sorriu, aliviado, mas sabia que o verdadeiro desafio seria naquela tarde. Quando Dona Carmen e Luana foram conduzidas ao escritório de Rafael, a surpresa foi imediata. O ambiente estava diferente. Em vez de uma sala fria, havia uma mesa com flores, uma bandeja de pão de queijo quentinho e até um toca-discos tocando uma música suave.
Rafael, sem o terno formal, vestia uma camisa simples como nos velhos tempos. Ele se levantou com um sorriso que misturava nervosismo e emoção. Dona Carmen, Luana, bem-vindas, disse ele abrindo os braços. Dona Carmen, ao vê-lo, não segurou as lágrimas. Ela correu para abraçá-lo como se reencontrasse um filho perdido. Meu menino, olha só para ti, tão grande, tão bonito. Eu sabia que tu ia vencer na vida, disse ela com a voz embargada. Luana, rindo entre lágrimas, cutucou Rafael. Tá, garfo veloz. Agora explica, o que é essa bagunça toda? Tu virou decorador agora. Rafael riu, mas logo ficou sério. Ele pediu que as duas se sentassem e começou a falar. Contou como havia descoberto a situação da casa, como tentou negociar com o banco e como, no fim, encontrou uma solução fora do comum. Ele revelou que seu Alfredo, o investidor, concordou em quitar a dívida da hipoteca desde que Dona Carmen aceitasse um novo projeto: transformar o Sabor de Casa em uma rede de restaurantes comunitários, onde parte dos lucros seria usada para ajudar famílias carentes. Dona Carmen, a senhora me ensinou que comida é amor. Agora quero que esse amor chegue a mais pessoas, disse Rafael, com os olhos marejados. Dona Carmen ficou sem palavras, as mãos tremendo enquanto segurava as de Luana. Ela olhou para Rafael, depois para a filha, e finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Rafael, eu não sei nem o que dizer. Tu tá dando uma nova vida pra gente, meu filho. Luana, tentando conter a emoção, brincou. Tá, Rafa, mas confessa, tu só fez isso pra comer o bolo de milho da minha mãe de graça pro resto da vida, né? A sala explodiu em risadas, e até seu Alfredo, que acabara de entrar, se juntou à brincadeira, pedindo um pedaço do tal bolo. A tensão se dissolveu e o momento virou uma celebração. Rafael entregou a Dona Carmen um documento oficial, confirmando que a casa estava salva e a dívida quitada. Ela segurou o papel contra o peito como se fosse um tesouro e sussurrou: Obrigada, meu Deus, e obrigada, Rafael. Mas o dia ainda guardava mais surpresas. Enquanto conversavam, Rafael olhou para Luana, que ria com seu Alfredo sobre alguma história maluca. Ele sentiu o coração acelerar, como na adolescência, quando havia dançar na quermesse. Algo dentro dele dizia que aquele reencontro não era apenas sobre salvar a casa. Era sobre reacender algo que nunca havia apagado. Antes que a tarde terminasse, Rafael puxou Luana para um canto. Luana, tem uma coisa que eu preciso te dizer, mas acho que vai ter que esperar um pouco. Só promete que não vai fugir de mim de novo, tá? Ela sorriu, com um brilho travesso nos olhos. Fugir? Rafa, tu sabe que eu sou mais rápida que tu. Mas pode deixar, eu fico por aqui. O dia terminou, com abraços, promessas e o som de risadas ecoando pelo escritório. Dona Carmen e Luana voltaram para casa com o coração leve, mas Rafael sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele havia salvado a casa, mas agora queria conquistar algo ainda maior: o coração de Luana. A volta para a cidadezinha foi como um sonho, do qual Dona Carmen e Luana não queriam acordar. No ônibus, enquanto o sol se punha em tons de rosa e roxo, Carmen segurava o documento que garantia a segurança de sua casa, relendo cada linha, como se ainda não acreditasse. Luana, ao seu lado, cantarolava uma música animada, mas sua mente estava em Rafael. O jeito como ele a olhou no escritório, com aqueles olhos que misturavam saudade e algo novo, não saía de sua cabeça. Mãe, tu acha que o Rafa sempre foi tão, sei lá, charmoso? Perguntou Luana com um sorrisinho tímido. Dona Carmen ergueu uma sobrancelha rindo. Luana, minha filha, tu tá ficando vermelha. Mas aquele menino sempre teve um coração de ouro. Se ele tá te olhando diferente, é porque cresceu e viu a mulher incrível que tu é. As duas riram e o resto da viagem foi cheio de brincadeiras e planos.
Dona Carmen já imaginava como expandiria o sabor de casa, talvez com uma horta comunitária ou aulas de culinária para os jovens da cidade. Luana, por sua vez, sonhava com o palco, mas agora também com a possibilidade de um futuro ao lado de Rafael. Quando chegaram em casa, a notícia da casa salva se espalhou como fogo no mato seco. Vizinhos apareceram com flores, bolos e abraços, transformando a noite numa festa improvisada. Seu Zé, o padeiro, tentou dançar um forró com Dona Carmen, mas acabou tropeçando numa cadeira, arrancando gargalhadas de todos. Seu Zé, deixa a dança para Luana e pro Rafael, gritou alguém, e Luana corou, escondendo o rosto nas mãos. Enquanto isso, na capital, Rafael sentia o peito leve, mas também inquieto. Salvar a casa de Dona Carmen foi uma vitória. Mas o encontro com Luana reacendeu sentimentos que ele havia guardado por anos. Ele se lembrava das tardes no sabor de casa, quando Luana contava histórias malucas e o fazia rir até a barriga doer. Naquela época, ele era só um menino pobre, sem nada a oferecer além de sonhos. Agora, como diretor de um banco, tinha conquistas, mas também medo. E se Luana o visse apenas como o amigo de infância? E se o tempo tivesse mudado o que sentiam? Determinado a não deixar o medo vencer, Rafael decidiu agir. Ele ligou para Luana no dia seguinte com uma desculpa esfarrapada. Precisava discutir detalhes do projeto do sabor de casa. Luana, que tal tu e Dona Carmen virem para a capital de novo? A gente pode planejar tudo direitinho. E quem sabe, tomar um sorvete como nos velhos tempos, disse ele tentando soar casual. Luana, do outro lado da linha, riu alto. Sorvete, Rafa? Tu tá tentando me subornar? Tá bom, a gente vai. Mas só se tu prometer não dançar forró, porque, meu amigo, tu é um perigo na pista. Rafael riu, sentindo o coração mais leve. Ele passou os dias seguintes planejando algo especial. Não era só uma reunião de negócios. Era uma chance de mostrar a Luana o que sentia. Ele reservou um restaurante charmoso na capital, com vista para um lago, e pediu que decorassem a mesa com flores. Seu Alfredo, o investidor, ao saber do plano, deu uma piscadela e disse: meu jovem, negócios e amor são iguais, precisam de coragem e um toque de loucura. Boa sorte. Quando o dia chegou, Dona Carmen e Luana apareceram no restaurante e a reação de Carmen foi imediata. Meu Deus, Rafael, isso aqui é coisa de novela. Tu tá querendo impressionar quem? Perguntou ela com um sorriso esperto. Luana, vendo as flores e o cuidado nos detalhes, sentiu o rosto esquentar. Rafael, um pouco atrapalhado, tentou explicar que era só uma reunião descontraída, mas seu nervosismo era evidente. Durante o jantar, eles falaram sobre o projeto do sabor de casa, mas a conversa logo derivou para lembranças. Rafael contou como quase caiu numa valeta correndo atrás de Luana numa brincadeira de pega-pega. E Luana revelou que guardava uma foto antiga dos dois na quermesse, toda amassada, num caderno velho. Sério, Luana? Tu guardou aquela foto? Eu tava com um cabelo horrível, disse Rafael rindo. Horrível nada. Tu tava bonitinho, respondeu ela, baixando os olhos tímida. Dona Carmen, percebendo o clima, inventou uma desculpa para se retirar mais cedo, dizendo que precisava ligar para uma amiga. Sozinhos, Rafael e Luana caminharam até o lago, sob a luz da lua. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de expectativa. Finalmente, Rafael respirou fundo e segurou a mão dela. Luana, eu sei que a gente se perdeu por um tempo, mas tu sempre foi especial para mim. Não como amiga, mas mais que isso. Eu não sei se tu sente o mesmo, mas precisava te dizer. Luana olhou para ele com os olhos brilhando. Por um momento, Rafael achou que ela ia rir ou fazer uma piada, mas, em vez disso, ela se aproximou e o abraçou. Rafa, tu sempre foi lerdo para essas coisas, né?
Eu também guardei tu aqui, disse ela, apontando para o coração. O momento foi interrompido por um garçom atrapalhado, que tropeçou numa bandeja, derrubando copos e fazendo os dois rirem até perder o fôlego. Mas naquela noite, algo mudou. Rafael e Luana voltaram para casa com a certeza de que estavam começando algo novo. Algo que, como o sabor de casa, era feito de amor e esperança. Mas o destino, sempre cheio de surpresas, ainda guardava um último capítulo para essa história. Os meses que se seguiram foram como uma dança perfeita entre o passado e o futuro. O sabor de casa começou a se transformar com a ajuda de Rafael e seu Alfredo. Dona Carmen, com seu jeito acolhedor, liderava a expansão do restaurante, que agora tinha uma nova unidade na cidadezinha, com um espaço para refeições gratuitas para quem não podia pagar. A horta comunitária, ideia de Luana, florescia nos fundos e crianças da vizinhança apareciam para ajudar a plantar e colher, sempre saindo com um prato de comida e um sorriso. A casa de Dona Carmen, agora segura, parecia brilhar com uma nova energia, como se refletisse a esperança que voltara a morar ali. Luana e Rafael, por sua vez, estavam vivendo um amor que parecia tirado de uma daquelas novelas que Dona Carmen adorava assistir. Rafael visitava a cidadezinha quase todo fim de semana, trocando o terno por uma camiseta velha e ajudando no restaurante. Certa tarde, enquanto ele tentava cortar cebolas para o almoço, Luana não resistiu e riu até quase cair. Rafa, tu é diretor de banco, mas na cozinha é um desastre. Olha essa cebola, parece que foi atacada por um cortador de grama, provocou ela, enxugando lágrimas de tanto rir. Rafael, com os olhos ardendo, jogou um pano de prato nela. Tá rindo? É? Vamos ver quem faz o melhor bolo de milho então. Dona Carmen vai ser a juíza. O desafio virou uma bagunça épica. Rafael derramou farinha no chão, Luana exagerou no açúcar e Dona Carmen, tentando manter a ordem, acabou entrando na brincadeira, cantando uma música antiga enquanto misturava a massa. Os clientes do restaurante, que assistiam tudo, aplaudiram quando os bolos saíram do forno. O de Luana, perfeito. O de Rafael, meio torto, mas com um charme desajeitado. Rafael, tu leva jeito para banqueiro, mas na cozinha, deixa comigo, disse Dona Carmen rindo enquanto cortava uma fatia para ele. Esses momentos de alegria eram o combustível que mantinha todos seguindo em frente. Mas o amor entre Rafael e Luana também trazia seus desafios. Ele ainda trabalhava na capital e a distância, embora pequena, pesava. Luana, que agora dava aulas de teatro para crianças no novo espaço do Sabor de Casa, sentia falta dele durante a semana. Em uma noite de videochamada, ela desabafou, meio brincando, meio séria. Rafa, tu tá muito chique pra mim, sabia? Tô aqui com minhas crianças fazendo peça de teatro e tu lá lidando com milhões. Não vai me trocar por uma executiva de salto alto, hein? Rafael riu, mas seu tom ficou sério. Luana, eu passei anos correndo atrás de um futuro para minha família, mas agora o que eu quero mesmo é um futuro com você. Salto alto não tem graça nenhuma comparado com teu vestido florido. As palavras tocaram Luana profundamente, e ela percebeu que Rafael não era mais o menino sonhador. Ele era um homem disposto a construir algo real. A partir daí, os dois começaram a planejar como unir suas vidas. Rafael pensava em pedir uma transferência para um cargo que o permitisse ficar mais perto da cidadezinha, enquanto Luana sonhava em levar suas peças de teatro para outras comunidades com o apoio do projeto do Sabor de Casa. Enquanto isso, Dona Carmen observava tudo, com o coração cheio. Ver Luana tão feliz e o restaurante prosperando era mais do que ela jamais ousara sonhar. Mas às vezes ela sentia uma pontada de saudade do passado, das tardes simples, quando Rafael era apenas um menino faminto e Luana, uma garota cheia de histórias.
Certa noite, enquanto arrumava o restaurante, ela encontrou uma foto antiga tirada numa quermesse. Rafael e Luana, ainda crianças, rindo com algodão doce nas mãos. Carmen segurou a foto contra o peito e sussurrou: "Meu Deus, como o tempo voa, mas como o amor fica." O que Dona Carmen não sabia era que Rafael estava planejando algo que uniria ainda mais suas histórias. Ele havia comprado um anel simples, mas elegante, e passava noites ensaiando como pediria Luana em casamento. Ele queria que fosse perfeito, algo que honrasse tudo que viveram juntos. Mas Rafael, com seu jeito meio atrapalhado, não contava com um pequeno detalhe. Seu Alfredo, o investidor, havia descoberto o plano e estava determinado a transformar o pedido num evento épico. "Meu jovem, isso merece fogos de artifício, uma banda e, claro, uma feijoada da Dona Carmen", disse Alfredo, com seu entusiasmo exagerado. Rafael, apavorado, tentou convencer o homem a manter segredo, mas seu Alfredo era como uma criança com um brinquedo novo. Enquanto Rafael planejava o grande momento, Luana começava a suspeitar que algo estava acontecendo. Ele ficava nervoso toda vez que ela mencionava o futuro, e Dona Carmen dava risadinhas estranhas quando o nome de Rafael vinha à tona. Luana, com seu jeito curioso, decidiu que descobriria o que estava por trás daquele mistério. Mas o que ela encontraria seria muito maior do que imaginava. A primavera chegou à cidadezinha, trazendo um festival de cores e aromas. As ruas estavam enfeitadas para a festa anual da colheita, com bandeirinhas coloridas e barraquinhas de doces e artesanato. O sabor de casa era o coração da celebração, com mesas lotadas e o cheiro de pão de queijo e feijoada enchendo o ar. Dona Carmen, com um avental florido, corria de um lado para o outro, servindo clientes e abraçando vizinhos, enquanto Luana organizava uma apresentação de teatro com as crianças da comunidade. Mas nos bastidores, um plano maior estava em andamento, e Rafael era o maestro. Rafael havia escolhido a festa da colheita para fazer o pedido de casamento a Luana. Ele queria que fosse um momento inesquecível, mas também íntimo, algo que capturasse a essência de tudo que viveram juntos. Com a ajuda de Dona Carmen e, claro, do exagerado seu Alfredo, ele planejou uma surpresa que misturava nostalgia e amor. O anel, guardado numa caixinha de veludo, parecia queimar em seu bolso toda vez que ele pensava no momento. Mas, como tudo, na vida deles, nada saiu exatamente como planejado. Na noite do festival, o sabor de casal estava iluminado por lanternas de papel e uma banda local tocava músicas animadas. Luana, sem saber do que estava por vir, brilhava no meio da multidão, ajudando as crianças a ensaiar uma peça sobre a história da cidade. Rafael, nervoso, tentava manter a calma enquanto conversava com Dona Carmen. "Rafa, meu filho, relaxa. Luana vai amar, mesmo se tu tropeçar no discurso", disse Carmen com um sorriso maternal. "Dona Carmen, a senhora não viu eu dançando forró. Tropeçar é minha especialidade", respondeu ele rindo, mas com as mãos suando. Seu Alfredo, fiel ao seu estilo, apareceu com um megafone. Sim, um megafone, anunciando que a noite teria uma surpresa especial. Luana, que estava no palco com as crianças, olhou para ele com uma mistura de confusão e desconfiança. "Seu Alfredo, o que está acontecendo? Tô sentindo o cheiro de encrenca", gritou ela, arrancando risadas da plateia. Antes que Alfredo pudesse estragar a surpresa, Rafael tomou coragem e subiu ao palco. A multidão fez silêncio, e Luana, percebendo que algo grande estava por vir, sentiu o coração disparar. Rafael, com o microfone na mão, olhou para ela e começou a falar, com a voz tremendo de emoção. "Luana, há muitos anos eu era só um menino com fome, sem saber para onde a vida ia me levar. Mas naquele restaurante, com você e Dona Carmen, eu encontrei mais do que comida. Encontrei família, esperança e você.
Você me fez rir, me ensinou a dançar. Mal, mas ensinou. E me mostrou que o amor é o que faz tudo valer a pena. A multidão suspirou, e Luana, com os olhos marejados, cobriu a boca, sem acreditar no que estava ouvindo. Rafael continuou, agora mais confiante. Eu não sou perfeito, e provavelmente vou derrubar alguma coisa no nosso casamento, mas prometo te amar e te fazer rir todos os dias. Luana, quer casar comigo? Ele se ajoelhou, abrindo a caixinha com o anel, e a multidão explodiu em aplausos. Mas, num momento digno de Rafael, o anel escorregou da caixa e rolou pelo palco. A plateia riu, e Luana, entre lágrimas e gargalhadas, correu para pegá-lo antes que caísse no chão. Rafa, tu é um perigo até com anel, mas sim, eu quero casar com você, gritou ela, jogando-se nos braços dele. O abraço dos dois foi tão intenso que parecia parar o tempo. Dona Carmen, na plateia, chorava copiosamente abraçada a Dona Maria, a mãe de Rafael, que também não segurava as lágrimas. Seu João, com seu jeito quieto, enxugava os olhos disfarçadamente, enquanto seu Alfredo, com o megafone, gritava: "Isso merece uma feijoada para 1000 pessoas!" A festa continuou até altas horas, com dança, comida e histórias. As crianças da peça de Luana insistiram em fazer uma homenagem ao casal, que consistiu numa dança desajeitada e muitas risadas. Rafael e Luana dançaram um forró, com ele tropeçando nos pés dela, como nos velhos tempos, enquanto a multidão batia palmas. Dona Carmen, olhando tudo de longe, sentiu o coração transbordar. Sua casa estava salva, sua filha estava feliz, e Rafael, o menino que ela ajudara com um prato de comida, agora era parte da família. Meses depois, o casamento de Rafael e Luana foi uma celebração de tudo que eles representavam: amor, superação e comunidade. O sabor de casa foi o cenário, decorado com flores da horta comunitária e luzes que brilhavam como estrelas. Dona Carmen fez o bolo, claro, e seu Alfredo tentou discursar, mas acabou chorando antes de terminar. Rafael e Luana, de mãos dadas, prometeram cuidar um do outro, como haviam feito desde crianças, mas agora com um futuro inteiro pela frente. Enquanto a música tocava e os convidados dançavam, Dona Carmen olhou para o céu, onde uma estrela parecia piscar. Ela sorriu, sabendo que às vezes um simples gesto de bondade, como um prato de comida, pode mudar o mundo. E naquele momento, o mundo deles era perfeito.